E se eu te dissesse que existe um cirurgião que largou tudo, o jaleco, o salário de 6 dígitos, a mansão em Alphaville, para viver em uma ilha paradisíaca? Parece loucura, né? Mas essa história é real. E pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Você está prestes a conhecer Rafael, um homem que teve coragem de recomeçar do zero aos 42 anos. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo agora? E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever aqui embaixo. Vem fazer parte dessa comunidade de pessoas que acreditam em recomeços. Beleza? Então bora para a história. A sirene do hospital ecoava na minha cabeça mesmo depois de eu ter deixado o prédio pela última vez. 15 anos vestindo aquele jaleco branco, 15 anos salvando vidas enquanto a minha própria escorria pelos dedos como areia fina. Dr. Rafael Mendes, cirurgião cardiovascular respeitado, casado com uma mulher que mal me conhecia, pai de 2 filhas que cresceram me vendo apenas nos fins de semana. Eu tinha tudo que a sociedade dizia que era sucesso, mas acordava todas as manhãs com um vazio no peito que nem a medicina conseguia diagnosticar. Dezembro de 2025 chegou como todos os outros anos. Festas de fim de ano no hospital, presentes caros comprados às pressas, promessas vazias de passar mais tempo em família no ano seguinte. Mas algo era diferente. Naquela véspera de Natal, depois de mais uma cirurgia de emergência, sentei sozinho na sala de descanso e olhei para minhas mãos trêmulas. Mãos que já haviam segurado centenas de corações pulsantes, mas que nunca haviam realmente tocado o meu próprio. Foi quando encontrei, esquecido na gaveta do armário, um papel amassado com o endereço. A pousada do meu tio em Fernando de Noronha, aquele convite que eu ignorava há 3 anos. A conversa com Laura foi mais difícil do que qualquer cirurgia. Sentamos na cozinha da nossa casa em Alphaville, aquela mansão que mais parecia um showroom do que um lar. Ela nem se surpreendeu quando eu disse que precisava partir. Você já foi embora há anos, Rafael. Só está formalizando agora, ela disse, sem raiva, apenas com uma tristeza resignada. As meninas estavam na faculdade, construindo suas próprias vidas. Eu era um fantasma na vida delas, um pai que mandava mesadas generosas mas esquecia aniversários. Dividimos tudo com frieza de um contrato comercial, e percebi que não havia mais nada a dividir além de bens materiais. O que deveria ter sido um casamento tinha se tornado uma sociedade falida há muito tempo. Vendi o apartamento, deixei o carro importado para Laura, distribuí móveis e quinquilharias acumuladas em 15 anos. Cada objeto que eu doava era um peso a menos nos ombros. Cancelei planos de saúde, clubes exclusivos, assinaturas de revistas médicas que eu nunca lia. Pedi demissão do hospital em uma carta simples, sem floreios. Meu chefe me achou louco, meus colegas fizeram piadas sobre crise de meia-idade. Que falassem. Pela primeira vez em décadas, eu estava fazendo algo por mim. Comprei uma passagem só de ida para Fernando de Noronha, uma mochila simples e 3 mudas de roupa. A última coisa que fiz foi apagar as luzes daquela casa vazia e trancar a porta. Ano novo, vida nova, eu murmurei para mim mesmo, sem saber ainda o quanto aquelas palavras eram verdadeiras. O avião decolou de São Paulo na tarde de 30 de dezembro. Olhei pela janela e vi a cidade se afastando, aquele mar cinza de concreto que tinha sido minha prisão dourada. Ao meu lado, um casal de jovens mochileiros ria e planejava trilhas. Eu os invejei por um momento, por começarem cedo essa busca por sentido que eu só descobri aos 42 anos. Fechei os olhos, e pela primeira vez em anos, dormi sem pesadelos sobre pacientes perdidos ou procedimentos mal-sucedidos. Dormi como quem está prestes a nascer de novo. Fernando de Noronha me recebeu com um pôr do sol alaranjado que parecia pintura. Meu tio Marcelo estava no aeroporto, 60 anos de idade mas com olhos de menino. Ele tinha largado a advocacia 20 anos atrás para abrir uma pousada simples na ilha. Achei que você nunca viria, ele disse, me abraçando forte. No caminho para a pousada, ele me contou histórias de hóspedes que chegavam quebrados e partiam inteiros, de tartarugas marinhas voltando para desovar, de golfinhos dançando na Baía dos Porcos. Eu ouvia tudo com uma avidez que não sentia há anos, como se cada palavra fosse água fresca para um homem no deserto. A pousada era simples, 6 quartos, varandas com rede, um jardim selvagem onde galinhas ciscavam livremente. Nada dos hotéis 5 estrelas onde eu costumava me hospedar em congressos médicos. Meu quarto tinha uma cama de solteiro, um ventilador de teto e uma janela que dava direto para o mar. Deixei minha mochila no chão e saí para a varanda. O som das ondas era como uma sinfonia que eu tinha esquecido de ouvir. Sentei na rede e, pela primeira vez em décadas,
Não peguei o celular para checar e-mails ou mensagens. Apenas balancei, olhando as estrelas que em São Paulo eram invisíveis atrás da poluição luminosa. A virada do ano foi na praia. Meu tio organizou uma fogueira simples com outros moradores da ilha, pescadores, guias turísticos, donos de pequenos negócios. Gente que trabalhava com as mãos, que tinha rostos marcados pelo sol e sorrisos genuínos. Ninguém ali se importava que eu tinha sido um cirurgião renomado. Eu era apenas Rafael, o sobrinho do Marcelo que tinha chegado na ilha procurando algo que nem ele sabia direito o que era. À meia-noite, pulamos as 7 ondas descalços. Cada onda era um pedido, mas eu não pedia nada material. Pedia coragem, pedia recomeço, pedia perdão por todos os anos desperdiçados. Quando saí do mar, salgado e renovado, eu sabia que não havia volta. O homem que entrou naquele oceano não era o mesmo que saiu. Janeiro chegou com sol escaldante e uma rotina que eu nunca tinha experimentado: acordar com o canto dos pássaros, não com alarmes estridentes. Meu tio me colocou para trabalhar na pousada. Nada glamouroso: arrumar camas, servir café da manhã, varrer a areia que invadia a varanda todos os dias. Minhas mãos, acostumadas à precisão cirúrgica com instrumentos esterilizados, agora seguravam vassouras e baldes. No começo, eu me sentia desajeitado, quase humilhado. Um médico renomado lavando louça? Mas havia algo de libertador naquilo. Cada tarefa simples era uma meditação, cada gesto mecânico esvaziava minha mente dos pensamentos tóxicos que a habitavam há tanto tempo. Conheci Marina na segunda semana. Ela era bióloga marinha, tinha 35 anos e havia se mudado para Noronha 3 anos atrás para estudar a desova de tartarugas. Morena de cabelos cacheados presos em um coque desgrenhado, sempre com camisetas desbotadas de ONGs ambientais. Ela chegou na pousada para uma reunião com meu tio sobre um projeto de educação ambiental e me encontrou lutando com um lençol que não se ajeitava no varal. Ela riu, não de mim, mas comigo, e me ensinou o jeito certo de estender. É tudo sobre trabalhar com a natureza, não contra ela, disse. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Marina me convidou para acompanhá-la em uma patrulha noturna na Praia do Leão. O objetivo era proteger ninhos de tartarugas de predadores. Caminhamos em silêncio pela areia escura, apenas com lanternas de luz vermelha para não desorientar os filhotes. De repente, ela parou e apontou, uma tartaruga verde gigante emergindo do mar, arrastando-se penosamente pela praia para desovar. Ficamos horas ali, observando. Aquele animal pré-histórico, guiado por um instinto de milhões de anos, cavava seu ninho e depositava dezenas de ovos. A dedicação, a persistência, a entrega total àquele ato de criação me deixaram hipnotizado. Ela voltou ao lugar onde nasceu. Marina sussurrou. É o ciclo da vida. Todos precisamos voltar às nossas origens eventualmente. As semanas se transformaram em um ritmo novo. Comecei a acordar antes do amanhecer para ver o nascer do sol na Praia da Conceição. Aprendi a identificar espécies de peixes fazendo snorkel, algo que para mim antes era apenas um esporte de turistas. Meu corpo, antes pálido e flácido pela vida sedentária, começou a ganhar cor e tônus. Parei de pensar em colesterol, pressão arterial, relatórios médicos. Comia peixe fresco grelhado na brasa, tapioca com cocô, frutas que eu colhia do pé. Conversava por horas com pescadores que tinham uma sabedoria que nenhuma faculdade de medicina ensinava. Eles conheciam o mar como eu conhecia a anatomia humana, mas a relação deles com o conhecimento era de humildade, não de dominação. Eu estava desaprendendo tudo que eu achava que sabia sobre a vida. Mas nem tudo eram dias de sol. Em março, recebi uma ligação de São Paulo. Minha filha mais velha, Amanda, estava no hospital. Nada grave, uma apendicite, mas ela havia pedido por mim. Laura me ligou com a voz embargada. Ela está perguntando pelo pai. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Peguei o primeiro voo, meu coração disparado de uma forma que eu não sentia desde as cirurgias de emergência. Durante todo o voo, me culpei. Estava sendo egoísta? Tinha abandonado minhas responsabilidades para brincar de recomeço em uma ilha paradisíaca enquanto minha família ainda precisava de mim? São Paulo me recebeu com sua frieza habitual. O trânsito caótico, a poluição, as pessoas apressadas e carrancudas. Tudo me pareceu hostil, como se a cidade soubesse que eu era um desertor. No hospital, encontrei Amanda já recuperada, mas magra e pálida. Ela me abraçou e chorou, e naquele momento eu me senti o pior pai do mundo. Passei 3 dias ao lado dela, e conversamos de verdade pela primeira vez em anos.
Ela me contou sobre a pressão na faculdade de arquitetura, sobre o namorado que a tratava mal, sobre como ela sempre sentiu que precisava ser perfeita para merecer minha atenção. Você sempre estava salvando vidas, pai. Mas eu só queria que você visse a minha, ela disse. Cada palavra era uma lâmina afiada no meu peito. Mas algo surpreendente aconteceu. Amanda não me pediu para voltar. Pelo contrário, quando eu mencionei que talvez devesse reconsiderar minha decisão, ela segurou minha mão e disse: "Não, pai. Pela primeira vez, você parece vivo. Seus olhos têm brilho. Antes, você estava mais morto que seus pacientes." Ela tinha razão. Minha filha, aos 20 anos, tinha mais sabedoria do que eu aos 42. Conversamos sobre estabelecer uma nova relação, uma baseada em honestidade e presença real, não em compensações materiais. Eu prometi ligar semanalmente, visitá-la quando possível, mas sem sacrificar a nova vida que eu estava construindo. E pela primeira vez, ela me pediu para ser feliz. Você merece isso, pai. Todos merecemos. Voltei para Noronha com o coração dividido, mas mais leve. A culpa ainda estava lá, mas agora era uma culpa saudável, que me lembrava de minhas responsabilidades sem me paralisar. Aprendi que recomeçar não significava apagar o passado, mas ressignificá-lo. Eu seria sempre pai, mas não mais aquele pai ausente que tentava comprar afeto. Minhas filhas eram adultas, fazendo suas próprias escolhas. Eu podia amá-las sem me anular. Marina me esperava no aeroporto, sem perguntas invasivas, apenas um sorriso compreensivo. Naquela noite, sentados na areia sob a Via Láctea que parecia uma pintura surrealista no céu, eu finalmente me permiti chorar. Chorei pela vida que perdi, pelos anos desperdiçados, pelas oportunidades que deixei escapar. E chorei também pela chance de recomeçar. Marina não tentou me consolar com palavras vazias. Apenas ficou ali, sua presença silenciosa dizendo tudo o que precisava ser dito. Os meses seguintes foram de construção. Meu tio me propôs uma sociedade na pousada. Com minha parte do divórcio, reformamos o lugar, adicionamos mais 2 quartos, um espaço para workshops de educação ambiental. Eu me descobri talentoso para a gestão, para o contato humano que antes me parecia esgotante. Cada hóspede que chegava trazia uma história, e eu aprendi a ouvir de verdade, sem o filtro clínico que sempre usava antes. Ajudei um jovem em depressão a encontrar sentido numa trilha até o Morro Dois Irmãos. Aconselhei uma executiva estressada a simplesmente sentar e observar o pôr do sol sem fotografar. A medicina que eu praticava agora não tinha diplomas nem prescrições, mas curava da mesma forma. Marina e eu nos aproximamos lentamente, organicamente, como as marés que avançam e recuam. Não foi um romance de filme, com declarações dramáticas. Foi nos mergulhos onde nadávamos lado a lado entre peixes coloridos, nos silêncios compartilhados durante as patrulhas noturnas, nos cafés da manhã onde discutíamos desde filosofia até a melhor forma de fazer tapioca. Ela me ensinou a ver o mundo com outros olhos, a entender que preservar era mais importante que dominar, que fazer parte do ecossistema era mais sábio que tentar controlá-lo. Você era cirurgião, cortava para consertar, ela disse certa vez. Eu sou bióloga, observo e me adapto. São filosofias diferentes de existir no mundo. Ela estava me ensinando a me adaptar, finalmente. Um ano depois da minha chegada, na virada para 2026, eu estava na mesma praia, na mesma fogueira. Mas tudo era diferente. Meu corpo estava bronzeado e forte. Minha mente, calma e presente. Meu coração, finalmente aberto. Amanda e minha filha mais nova, Sofia, tinham vindo me visitar e estavam ali, rindo com Marina enquanto assavam marshmallows. Laura havia encontrado um novo parceiro e me enviou uma mensagem generosa. Obrigada por ter a coragem que eu não tive. Meu tio me abraçou e sussurrou. Você não é mais aquele homem que chegou aqui destruído. Você renasceu, sobrinho. E ele tinha razão. Quando a meia-noite chegou, não pulei ondas fazendo pedidos. Apenas mergulhei no mar escuro e deixei a água salgada me envolver completamente. Debaixo d'água, no silêncio absoluto, tive uma clareza. Eu não tinha deixado tudo para trás naquela virada de ano anterior. Eu havia deixado para trás apenas o que me impedia de ser eu mesmo. O resto, o amor, a conexão, o propósito, eu tinha finalmente encontrado. Quando emergi, ofegante e sorrindo, Marina me esperava na beirinha da água. Feliz ano novo, Dr. Rafael, ela disse. Apenas Rafael, eu corrigi, puxando-a para um abraço. O doutor morreu. Eu estou apenas começando a viver. E ali,
Naquela praia iluminada por estrelas, com os pés fincados na areia e o coração finalmente em paz, eu entendi o verdadeiro significado de recomeçar. Não era fugir, era encontrar. Não era abandonar, era escolher. Não era o fim, era o princípio de tudo.